Muito bem, vamos então para o nosso estudo do Na Era do Espírito, estudo de espíritos diversos psicografados pelo Chico, comentários de Herculano Pires. Nós vamos hoje para o nosso estudo número 18, intitulado As Provações, mensagem do Chico, poesia Elevação de Maria Dolores e comentários de Herculano Pires, A Dor e o Tempo. Vamos lá. Fazendo aqui então a nossa introdução, o Chico comenta o seguinte: a página de nossa irmã e benfeitora espiritual Maria Dolores foi recebida em nossa reunião pública. Achava-se conosco o distinto jornalista da Guanabara, interessado em observar como se processava a psicografia. Ele mesmo guardou o original a lápis, deixando a cópia em nossas mãos. Esclareço ainda que na reunião mencionada o tema trazido a estudo foi a questão 738 de O Livro dos Espíritos, relativa às provações que assediam a humanidade. Então vamos à questão 738, e na verdade aqui também uma questão bastante pertinente, né, porque ela trata das provas, né, que acabam afligindo a humanidade, e nós estamos, né, vivendo num momento em que estamos sendo testados, né, na nossa fé, na nossa perseverança, nos nossos valores, né, nesses últimos 2 anos, em que toda a humanidade, sem exceção, países pobres, países ricos, pessoas abastadas, pessoas passando por grandes privações, saudáveis, doentes, intelectuais, ignorantes, todos, sem exceção, acabaram sendo testados, né, com a pandemia, seja sendo diretamente afetados, dentre aqueles, né, mais trágicos que desencarnam, aqueles que ficaram sofrendo sequelas, aqueles que acompanharam pessoas próximas passando por essas dificuldades, enfim, todos. Então, nessa questão 738, Kardec traz um tema que para nós é bastante importante, portanto, né? Então ele diz assim: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então a gente viu aquela expressão que nós utilizamos dentro da doutrina, que nós evoluímos pelo amor ou pela dor, ele é muito apropriado, né, para essa reflexão, porque geralmente temos a possibilidade de promover grandes mudanças na humanidade, buscando a igualdade, o sentimento, né, o próprio lema da Revolução Francesa, ele traz para nós ali 3 valores muito importantes que, se bem aplicados, a humanidade certamente entraria num rápido equilíbrio e também num rápido avanço como consequência. Igualdade, liberdade e fraternidade. São 3 pontos fundamentais que mostram o melhor que a humanidade pode alcançar. No momento em que nós nos desviamos desses princípios, igualdade, nós passamos então a viver de um modo desigual, uns considerando-se superiores, outros inferiores, uns mais importantes, outros menos importantes, e aquilo que nós chamamos de desigualdade social é um resultado, reflexo dentro das sociedades desse caminho diferente daquele que é a igualdade. A liberdade, né, quando nós temos a liberdade de pensar, a liberdade de agir e ao mesmo tempo com essa liberdade acompanhando também as responsabilidades, nós percebemos que não apenas somos muito inconsequentes no uso dessa liberdade, como também privamos o nosso semelhante da liberdade de agir, na liberdade de viver, na liberdade de ser feliz. Portanto, nós encontramos ali guerras, nós encontramos imposições, né? E, por exemplo, né, hoje os preconceitos, por exemplo, que nós encontramos
é o indivíduo tirando a liberdade do outro ser como ele quer ser. Ser como ele deseja, expressar ali suas ideias, né, expressar a sua personalidade. E o sentimento de fraternidade, que é o terceiro princípio, que também nós observamos hoje, né, que essa fraternidade ela acaba sendo provocada diante desses tantos conflitos de ideias, conflitos de opiniões, em que as pessoas parecem que não se entendem, e elas se sentem muito mais tranquilas vivendo fechadas dentro dessa visão egoística, em que elas se fecham em seus próprios mundos, excluindo aqueles que não compartilham de suas ideias, né? Então, o sentimento de fraternidade, que é exatamente aquilo que nós conversamos no nosso último encontro, que nós nos destacamos muito mais visando as diferenças do que as semelhanças, mostra claramente o modo como nós optamos, né, optamos por viver. Então, quando nós fugimos desses valores. E por isso, então, quando nós nos desviamos, há a necessidade de nós sermos despertados dessa nossa visão limitada. E para isso, então, o amor, que seria a nossa própria iniciativa, seguindo, inclusive, o convite que é feito para que nós nos desenvolvamos nesses nossos valores, se nós não somos, então, não seguimos pela nossa própria vontade, a gente vai lembrar aquele pensamento que eu sempre gosto de utilizar, que é o pensamento de Tagore, que ele diz assim, né, o homem... deixa eu lembrar aqui, peraí. O homem é conduzido, né, pelo caminho que ele aceita, né, e arrastado pelo caminho que o nega. Mais ou menos nessas palavras, né, me fugiu aqui agora o termo correto, né? Mas de qualquer forma a gente vê exatamente isso. Então, se ele pode ser conduzido por esse caminho, quando ele aceita com naturalidade, a gente lembra sempre que o princípio da evolução, ele sempre nos conduz para esse progresso. Quando nós nos recusamos a seguir esses impulsos naturais que nos levam para esse caminho, aí então vem o arrastamento. E é nesse arrastamento que vem a dor. E quando nós falamos aqui desses princípios, desses flagelos destruidores que chegam para nós, para despertamento da nossa sociedade, vem exatamente como resultado. Então, quer dizer, estarmos no mundo de provas e expiações, num mundo, escola como esse nosso, que tem ainda, né, essa necessidade de transformações, tem ali todas as mudanças que acontecem dentro da sua estrutura física, né, e nós mesmos também criando as nossas próprias situações, né, porque há aqueles flagelos naturais e há os flagelos criados pelo próprio homem. Como a gente vê, né, na pobreza, nos conflitos, nas guerras, nas diferenças, tudo isso não é natural, é uma criação do próprio homem. E aí então o homem cria e o homem sofre as suas próprias consequências. E nesse ponto também vem algo muito importante, né, quando é colocado para nós aqui, nessa primeira resposta, quando fala para nós que todos os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, certamente nós temos, mas nós não aproveitamos esses meios. E aí então somos castigados no nosso orgulho, para que possamos sentir a nossa fragilidade. Mas Kardec então ele faz aqui, ele insiste nesse mesmo tema, na questão 738A, quando ele diz assim: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Então aí já começa a entrar num outro ponto também, bom dia, soldado. Quando nós falamos, né, o homem perverso, a vítima e o algoz, né? Então quando acontece um flagelo como esse, todos os que estão próximos sofrem. Como nós vimos, né, como eu comentei para vocês, que nesse período de flagelo que nós estamos vivendo, no caso de pandemia, nós vemos ali, aparentemente, dentro da nossa visão, pessoas culpadas e pessoas inocentes, sendo ali arrastadas, né, para essa experiência tão dolorosa. Por isso Kardec pergunta se isso é justo. E aí então é que os espíritos respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no nosso mundo
não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados durante a guerra ficassem com seus uniformes rasgados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então já entramos também numa outra linha de pensamento, né? Primeiro, que a ideia de culpados e inocentes, justos e injustos, perversos como bondosos, né, é uma visão que nós temos hoje, sem conhecermos a trajetória de cada espírito que chegou para viver naquele momento a sua experiência. Nós pensamos, né, aquelas pessoas que eram tão boas passaram por aquela situação. Né? Então nós temos uma visão muito curta, muito simples, né, do caráter de cada indivíduo, observando apenas aquele momento, naquela hora em que a tragédia acontece, mas desconhecemos a sua história. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós pensamos ainda, nós de um modo geral, temos ainda a ideia da morte como algo muito trágico, né, como algo que simplesmente tira do homem a possibilidade de ser feliz. Exatamente porque nós, encarnados, ainda temos como única realidade, clara à nossa vista, esse momento que nós estamos vivendo aqui no mundo físico. Aquilo que vai além do mundo físico, para nós ainda é uma experiência abstrata, uma experiência desconhecida, que ela acaba sendo para nós um resultado apenas, né, observada apenas pela perspectiva da fé. Eu acredito que haja algo depois, mas eu não tenho a convicção de que existe realmente algo que tem depois, e tampouco que esse algo que vem depois seja realmente uma realidade, seja concreto. Então, por isso, a nossa visão de vida, a nossa visão de existência, a nossa visão de possibilidade de sermos felizes, estão aqui, então, todas elas restritas a essa nossa existência atual. Bom dia, Sandra. Então, quando acontece uma tragédia, acontece essa desencarnação, por exemplo, né, quando nós vemos mais uma vez aqui esse período de pandemia, quando nós vemos essas tragédias naturais que acontecem, né, com chuvas, com vulcões, com terremotos, com tempestades e tantas outras tragédias que vão acontecendo, nós então observamos aquelas pessoas que acabam, né, sucumbindo a essas tragédias e acabam morrendo. E eu falo morrendo na nossa visão terrena. E aí, então nós imaginamos que tudo isso diz respeito a um castigo, a algo que é injusto. Mas nós não temos essa visão da realidade do espírito e da verdadeira vida, que é a vida do mundo espiritual. E foi exatamente ali, quando os espíritos responderam, dizendo assim: os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Esse mundo real, essa questão, Kardec fez uma referência a ela na questão 85 do Livro dos Espíritos, que inclusive é mencionado aqui nessa resposta, e na 85 Kardec perguntou então, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? A resposta então, o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então não apenas o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo, assim como também os seus próprios habitantes, que pré-existem e sobrevivem a tudo. Então essa ideia de que a morte é uma destruição e que nós então lamentamos por ela, é exatamente pela falta de compreensão que nós temos de que a morte é parte de um processo de transformação e que o espírito então retorna ao seu ambiente natural. E aí sim ele vai encarar, digamos assim, a realidade que ele próprio criou a partir das suas escolhas no decorrer da sua existência.
quando a gente passa a ver isso de um modo diferente, a morte passa a ser um processo de transformação. Até porque a gente lembra que a morte, né, ela não é apenas ali a ideia da libertação do espírito. A morte para nós, ela traz uma impressão, né? Ela toca os nossos sentidos pela forma como o indivíduo desencarna. Então nós vemos ali as tragédias, cadáveres, né? Então aquela imagem tétrica, assustadora, que como nós vemos, né, a própria mídia, através de filmes, através de programas, que são programas de entretenimento, trazem para nós, né, algo que agrava mais ainda a ideia da morte. E não assim a morte que você tem ali aquele corpo que é tratado com cuidado, aquele corpo que é conduzido, aquele corpo que é sepultado, mas é sempre aquela coisa sanguinária, destrutiva, em meio ao contexto, né, de terror e tudo mais. Então a gente pensa na morte como algo realmente negativo. Mas a gente não pensa ali que o espírito, né, como é colocado até nesse exemplo aqui embaixo, né, exércitos cujos soldados durante a guerra ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. Então nós olhamos para o indivíduo acreditando que o indivíduo é aquele corpo que foi destruído. Mas aqui nesse caso nós temos o general se preocupa muito mais com os seus soldados do que com os uniformes. Então é o espírito que sobrevive e é o espírito então que esse novo plano vai se desenvolver. Mas Kardec não ficou satisfeito ainda. Na questão 378b, ele voltou a colocar: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Então, quer dizer, continuam mesmo assim pessoas perversas, pessoas justas, todos eles continuam sendo vítimas desses flagelos. E aí então, mais uma vez, os espíritos respondem: se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Então aí também nós temos agora essa ideia, né, de que a vida representa muito pouco com relação ao infinito, no sentido de vida nesse período em que nós nos encontramos aqui encarnados. Como eles colocaram aqui em cima, né, os espíritos, dizendo para nós, né, que um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade, mas ainda assim a nossa percepção acaba sendo limitada. Bom dia, Dudu. Acaba sendo limitada porque nós não temos ainda essa capacidade de vislumbrar tempos que são comparados ao infinito ou à eternidade. O nosso tempo, né, ele segue uma cronologia, né, que responde às nossas percepções psíquicas. Então eu vejo, por exemplo, o dia e a noite, a passagem do dia, o crescimento de uma planta, o meu desenvolvimento, né, físico, o meu envelhecimento, o crescimento de uma criança. Tudo isso para nós são referências de tempo. E como nós temos ali então a nossa vida limitada nesse período, né, de expectativa de vida que existe no nosso mundo, a nossa vida se resume a isso. Não conseguimos ver além daquele momento em que um espírito, um indivíduo nasce, reencarna e depois ele morre. Então, nascimento e morte para nós é exatamente o tempo que nós observamos, e nós temos a capacidade de acompanhar isso tudo. Então, alguém que, por exemplo, tem um filho, esse filho ele é percebido quando ele nasce, e nós vamos acompanhar até o momento em que nós não conseguimos mais acompanhar aqui no mundo físico. Essa é a nossa visão e a nossa mente é estruturada para esse tipo de raciocínio. Agora, quando a gente fala sobre infinito, a infinito vai exigir de nós uma percepção que nesse momento, como seres encarnados, nós não conseguimos mais vislumbrar. Ontem mesmo, nós estudamos, né, aquele trecho do E a Vida Continua, quando Ernesto Fantini, conversando com o instrutor, ele falava exatamente sobre isso, né? Aquela ideia de que quando você reencarna, a sua personalidade é moldada para aquele contexto onde você existe. Então você não tem lembranças do seu passado, você não tem uma percepção do seu futuro, mas a sua vida se resume naquele dia a dia.
né? A nossa estrutura neurológica, a nossa estrutura psicológica está condicionada a esse envolvimento magnético para poder viver apenas aquele momento naquele dia a dia. Por isso coloca para nós, né? A nossa vida representa muito pouco com relação ao infinito. Então, essa experiência dolorosa que nós vivemos hoje diante de tragédias, se nós expandirmos a nossa visão, nós veremos que ela representa muito pouco. Mas para nós esse muito pouco acaba sendo bastante impactante. Não apenas pureza, né, soldado, mas a própria a capacidade que o espírito tem de ver a sua realidade da perspectiva espiritual. Porque aí, nesse caso, quando ele está desencarnado, ele consegue vislumbrar, né, das lembranças que ele vai adquirindo, as suas existências anteriores, ele consegue dar uma olhadinha mais para frente. Né? Agora, no nosso caso, como encarnado, é difícil. Tem até um vídeo interessante. Pois é, mas não precisa nem necessariamente ser puro. O espírito desencarnado, bem desmaterializado, ele já consegue ter uma percepção um pouco mais longa, né? Então a gente tem duas referências que ajudam bastante na nossa percepção sobre essa ideia, né? Bom dia, Marião. A primeira é aquela da montanha, né? Que Kardec sempre lembra, né? Quando ele falava sobre a pré-cognição, ele dizia assim para nós que o indivíduo, quando ele caminha por uma estrada, o seu campo de visão é muito limitado. Então ele vê exatamente o caminho que ele está trilhando, né? Então ele vê o chão que ele pisa, ele vê ali, né, a paisagem à sua volta, ele consegue ver ali uma pequena extensão do caminho que ele percorreu e está para percorrer, mas a sua visão fica restrita nesse espaço. Quando então ele sobe numa montanha, ele consegue ver não apenas aquele ponto onde ele se encontrava, ele via muito mais para frente e muito mais para trás. Conforme ele vai subindo nessa montanha, a estrada vai ficando cada vez mais longa. Aí então ele consegue ver a sua origem, consegue ver ali aquele momento onde ele está caminhando, aquele espaço onde ele ocupa, e depois ele consegue projetar a sua visão lá para frente, vendo todos os acidentes do caminho. Né? Então ele consegue ver ali subidas, descidas, riachos, pontes, mudanças, enfim. Então esse é o ponto. Então, quando nós estamos envolvidos numa situação, a nossa visão se restringe a ela. Exatamente porque a nossa mente está estruturada para focar naquele presente que ele está vivendo. Quando ele então se liberta, ele consegue perceber, bom, eu me lembro quando eu passei por aquele buraco, que eu tive que fazer um esforço para poder passar por ele, tive que fazer ali, estender uma corda, criar uma ponte improvisada, tive que passar ali, sujar minha roupa, mas depois que eu passei por ele, eu andei por aquele caminho e fui caminhando, passei por outras situações. Então ele olha para aquele momento difícil que ele vivenciou como algo temporário, algo que passou rapidamente, porque depois daquilo vieram outras tantas experiências. Então esse é um ponto que a gente vai observar para entender exatamente que essa nossa existência atual, ela é percebida quando nós estamos envolvidos por ela. Ao termos uma visão mais ampla, a gente começa a perceber que aquela situação ela era muito pequena diante da visão maior que nós temos hoje. E aí a outra referência que eu queria trazer para vocês, para percebermos, né, de que forma que essa nossa visão, né, desse nosso dia a dia é tão pequeno, é aquela imagem que a gente já encontra na internet, que é aquela câmera, né, que filma a estrutura da pele de uma pessoa. Aí essa câmera vai subindo, mostra aquela pessoa deitada no chão, deitada num gramado, aí vai aumentando, aquela pessoa está num parque, esse parque está numa cidade, essa cidade está num país, depois num continente, depois mais distante mostra o nosso planeta, vai afastando mais, mostra o nosso planeta próximo ao Sol, mostra o nosso sistema, depois vai ampliando, mostra a galáxia, e assim a câmera vai subindo. É aí que a gente vai perceber então que a nossa visão diante da nossa dificuldade é aquela câmera com um foco fechado naquele local. Quando nós ampliamos a nossa visão, é aquela câmera que vai se distanciando cada vez mais daquele ponto, mostrando o quão pequeno
Nós éramos, naquele momento em que a câmera se mostrava ali aparecendo, né, que era ali o grande, né, o centro do universo, éramos nós. Então, na nossa própria trajetória, a gente sempre vai valorizar o momento que a gente está vivendo. Mais uma vez, é parte do nosso psiquismo. A nossa mente está projetada para compreender dessa forma. O nosso dia a dia é o mais importante. Mas agora nós somos estimulados, então, a termos esse conhecimento oferecido pelos espíritos através da doutrina espírita, de perceber que esse momento que nós estamos vivendo é parte de uma grande jornada. Sim, ele provoca em nós uma grande impressão, ele causa um grande impacto, mas a gente sabe que tudo isso é temporário. E é aí então que nós teremos a capacidade de avançar além do presente e começar então a valorizar cada vez mais, não apenas o momento que nós vivemos, mas a construção que vem se realizando em todo o caminho que nós estamos percorrendo. E depois Kardec fecha com um comentário aqui nesse trecho. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Tá, ele faz um comentário aqui então sobre aquilo que os espíritos respondem, né? Porque o que os espíritos concluem assim, né? Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem aproveitá-los sem murmurar. E aí Kardec completa: venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo, ou seja, aquela desencarnação coletiva. E se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então é a visão que os espíritos trazem. Sim, muitas pessoas desencarnaram naquele momento. A aparente, né, a tragédia, a visão que a tragédia nos proporciona, ela traz para nós realmente aquela ideia da destruição, da morte, a ideia do término de alguma coisa. Então realmente nos provoca, né, sentimentos que nos levam a pensar dessa forma, né? Mas quando a gente começa a olhar diferente, quer dizer, quantas e quantas tragédias já aconteceram no mundo? Quantas e quantas pessoas já desencarnaram? A morte tranquila é diferente da morte por uma tragédia, sendo que a morte vai levar os dois espíritos para o plano espiritual. Então é essa percepção que a gente começa então a sair daquele pensamento passional, em que traz para nós, né, o medo, o desespero, o sofrimento, e a gente começa a olhar de um modo racional. Porque aí o pensamento racional vai dizer para nós, bom, a gente lembra que o que foi destruído foi o corpo, que provocou, sem dúvida nenhuma, um impacto naquele momento, mas foi um impacto tão rápido que fez com que o espírito fosse lançado para outra dimensão, que é a dimensão espiritual, e ali então ele estará liberto do mundo físico, vivendo realmente no seu ambiente natural, que é o mundo espiritual. Então a gente racionalizando tudo isso é o que faz com que nós vejamos ali quantas pessoas desencarnaram com a pandemia. Alguns milhões desencarnaram. Quantas pessoas desencarnam diariamente pela pandemia? E quantas pessoas desencarnam sem pandemia? E a pergunta geral é: quantas pessoas retornam ao mundo espiritual e quantas pessoas chegam do mundo espiritual? Ou seja, aquela tragédia que aconteceu naquele dia, naquele lugar, daquele jeito que tantas pessoas desencarnaram, passou a se tornar mais um evento do mundo em que aqueles espíritos deram sequência na sua evolução. E o que eles vão encontrar no mundo espiritual, aí nós já entendemos, vai ser exatamente o resultado das escolhas que ele fez. Angelina colocou para nós, né, quando o ser compreender que o corpo é apenas uma vestimenta que se deixa sobre o solo e que a luz que existe dentro de cada um é um verdadeiro corpo que se faz luz e segue e continua existindo no mundo dos espíritos, né? Ou seja, segue realmente e continua. Então, quando nós tivermos esse entendimento, obrigado pela participação,
quando nós tivermos esse entendimento, né, que a nossa personalidade, nós somos espíritos, e que existe dentro de nós essa luz, e que, mesmo deixando o corpo físico para trás, nós retornamos ao mundo espiritual e não apenas existimos, nós continuamos vivendo no mundo espiritual. Porque a ideia de existir no mundo espiritual é alguma coisa estática. Por exemplo, nós somos, humanidade de modo geral, especialmente aqui, né, a civilização ocidental, que veio condicionada, né, por esse ensinamento religioso, por essa educação religiosa trazida pelo cristianismo, traz para nós os dogmas, né, do céu, do inferno e do purgatório. Então, vejamos bem como o nosso raciocínio ele acaba sendo limitado. O indivíduo que é bom, ele desencarna, ele morre. Ele vai para o céu. E, dentro dos dogmas, ele vai para o paraíso. E assim ele vai ficar vivendo junto de Deus por toda a eternidade. Fazendo o que exatamente? Aí fica aquela interrogação. Que ele vai viver no paraíso, num estado de plenitude, numa felicidade eterna, e eu volto a perguntar, fazendo o que exatamente? Então a gente percebe que chega um momento em que nós desenhamos o nosso caminho evolutivo, em que você vai vivendo aqui no mundo, crescendo, se desenvolvendo, constituindo família, trabalho e tudo mais, você morre e vai para o céu. A partir dali, você não consegue imaginar de que forma que esse indivíduo vai se desenvolvendo. Portanto, para nós a vida no mundo espiritual é uma vida estática, porque nós não somos capazes de ver a dinâmica da vida dessas pessoas. Agora a doutrina espírita traz para nós uma visão diferente. Quando a gente fala sobre desencarnar, quando a gente fala em desenvolver-se, quando a gente fala em reencarnar, que é exatamente aquele pensamento, né, que nós usamos com muita frequência, né? Nascer, crescer, né, viver, depois morrer, continuar e tudo mais, né? Então, progredir sempre tal é a lei. Então, é esse progresso através desse mecanismo. A gente vai, então, vivendo todas essas etapas, e aí, então, a gente vai entendendo que a vida não é estática, mesmo que seja uma vida projetada para esse ambiente de felicidade plena. Mesmo nesse ambiente, a gente entende que existe esse dinamismo, em que todos estamos em constante evolução. Trabalho pleno, trabalho sempre. Então, por não termos esse conhecimento, nós, humanidade, por não termos esse entendimento sobre o mundo espiritual, a nossa visão fica muito pequena. E é então para nós a única realidade que a gente vislumbra é a realidade do agora. E aqui então, só para a gente poder retomar aqui a poesia com Maria Dolores, por isso que Kardec coloca, né, se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então falta para nós, né, uma visão mais ampla. E os espíritos, claro, compreendem que essa filosofia que é trazida para nós a respeito da vida humana, ela é muito grande para nós absorvermos ainda. Ela vai muito além da nossa capacidade, porque nós temos ainda uma capacidade muito limitada para esse raciocínio. E a filosofia que os espíritos trazem, ou que os espíritos trouxeram para Kardec naquela época em especial, era algo muito grande, né? Como é que a gente pode pensar em dominar a humanidade, olhar toda a história do universo, sendo que o nosso dia a dia são os problemas cotidianos? Então eles trouxeram para nós. Depois, então, com o trabalho dos próprios espíritos, vieram, então, esmiuçando, detalhando cada vez mais esse entendimento. Para a gente poder perceber que, sim, a história da humanidade ela é muito grande e que nós fazemos parte dessa humanidade. E aí, então, a gente vai entendendo, né, o nosso dia a dia, uma encarnação depois da outra, o progresso que nós vamos alcançando, o trabalho coletivo dos espíritos, né, que encarnam e desencarnam e vão trabalhando no mundo. Aí sim a gente consegue compor.
toda essa estrutura que trata da imortalidade, que trata da evolução da humanidade. Mas, enfim, né? Não, sem dúvida nenhuma, não tenhamos dúvida, que é um caminho longo, um caminho difícil, mas é um caminho que a gente consegue vislumbrar, né? Olhando da nossa parte individual e olhando aqueles que também estão caminhando nessa evolução. Mas muito bem, Kardec então falava para nós aqui, nesse nosso trecho, né? Que antes de começarmos, a Angelina trouxe, né? Morremos no corpo para continuar existindo. Olha que interessante, né? Porque a visão do nosso mundo é, quando o indivíduo morre, ele deixa de existir. E é exatamente o oposto, né? Esse paradoxo, né? Nós morremos no corpo para continuarmos existindo. Porque será através dessa libertação que nós conseguiremos alcançar um trabalho maior, né? Um desenvolvimento maior, através de novos trabalhos, através de novas experiências, através de novas aventuras, digamos assim. Então, de fato, a libertação do corpo nos proporciona tudo isso. Então é nisso que nós temos que prestar atenção. E guardarmos isso dentro de nós, para que esse pensamento realmente floresça e a gente consiga perceber o mundo por essa nova perspectiva. E continua aqui também, né? A Angelina colocou. Morremos no corpo para continuar existindo. Quando Jesus recomendou, faça brilhar a semente de luz que o Pai deixou em cada um de vós, a semente é o Espírito. Então deixar brilhar a nossa luz, também como Jesus disse, é exatamente isso, fazer com que nós então brilhemos, crescemos, nos desenvolvamos. Então as tragédias que nós encontramos hoje são experiências dolorosas que nós vivenciamos em termos físicos, em termos de equilíbrio psíquico, né? Porque essas tragédias mexem, nos abalam, mas quando nós temos o foco no espírito e não nos eventos, a gente vai perceber que o espírito, apesar de passar por essas experiências difíceis, ele segue a sua trajetória. E é nisso que Maria Dolores, então, coloca para nós aqui, né? Depois que o Chico, então, ele comentou que esse tema que nós estamos lendo aqui agora do Livro dos Espíritos, que fala sobre as grandes provações que assediam a humanidade. Ah, que bacana, então. Obrigado, então, nosso amigo Custódio chegando, né? Fazia tempo que não aparecia aqui conosco. Então, aqui, quando nós falamos aqui, então, dessas provações, que foi exatamente o tema desenvolvido nessa questão 738, veio, então, o tema elevação, né? O título Elevação, de uma poesia da nossa querida Maria Dolores. E ela diz assim, então: escuta, alma querida, aceita as aflições e as lágrimas da vida por agentes de acesso à esfera superior. Mágoa, queixa, revolta e rebeldia lembram muralhas sob a noite fria, furtando o coração à luz do amor. Se a prova te retalha a alma sincera, perdoa, faze o bem, trabalha e espera. Aprendendo da estrada em derredor, tudo o que vive e sonha, sofre e ama. Dos astros do infinito aos vermes sob a lama, dando-se a elevação do futuro melhor. O sol potente que nos ilumina é um gigante em perpétua disciplina, varando lutas que desconhecemos. Por mais se lhe arremesse lixo à face, brilha em silêncio como se explicasse que só o amor domina os céus supremos. Corre a fonte da penha ao chão da serra, depois ganhando o vale faz da terra verdejante celeiro em garbos de jardim. Pelo bem que constrói de segundo a segundo, muitas vezes recolhe os detritos do mundo, mas beija o lodo e pedra e canta mesmo assim. O carvão na lareira acende a chama, o tronco mutilado não reclama. A estrada se aprimora aguentando tratores, no trigo triturado o pão puro se asila, cria-se a porcelana em fogo sob a argila, o roseral podado dá mais flores.
assim também, alma querida e boa, não recuses a dor que aperfeiçoa. Se nos espanca os sonhos teus e meus, golpes, tribulações, angústias, tempestade, são recursos da vida erguendo a humanidade para a bênção de Deus. Né? Então, linda essa poesia dela, resumindo para nós, né, toda essa trajetória, mostrando que aquilo que hoje para nós se transforma em tragédia, na verdade é um processo de mudança, de transformação, que vai alcançar o espírito impulsionando para o progresso. Né? Então, belíssima poesia que ela trouxe para nós. E Herculano Pires, fazendo aqui o seu comentário, né, irmão Saulo, a dor e o tempo. Vamos a ele. As coisas naturais são constantes lições de paciência ao nosso redor. Tudo no mundo nos ensina duas lições fundamentais: a evolução e a imortalidade. Porque tudo se desenvolve em direção ao futuro e tudo morre para renascer. A ciência reconhece que nada se perde, tudo se transforma. A filosofia, mesmo em suas correntes mais atuais e mais negativas, reconhece a evolução geral e admite que o homem é um projeto, ou seja, uma flecha que atravessa a existência em direção a um alvo superior. Aqui é interessante, né? Ele usa a palavra projeto quando ele separa que é um projeto, né? Que você quer impulsionar, o jeto, né? Vem de injetar, projetar, é aquilo que você lança para frente. Então, é colocado para nós, né, que até mesmo a filosofia admite que o homem é um projeto, é algo que sempre está sendo impulsionado para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Mesmo que essa visão filosófica diga respeito a uma única existência. Quando ela alcança, por exemplo, a condição que a doutrina espírita oferece, no caso da filosofia espírita, que mostra para nós que não apenas o homem é um projeto, mas o espírito é um projeto que está sempre em progresso, e que ele jamais retroage, mas ele sempre avança, vem exatamente dessa ideia de projetar, de se lançar à frente. Se nos recusamos a entender as lições que nos rodeiam e as que brotam do fundo de nós mesmos, é porque, segundo explica a questão 738 de O Livro dos Espíritos, diz assim: durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo. Mas diz a mesma questão: após a morte pensa de outra maneira. Interessante que ele coloca, né? Nós nos recusamos a entender as lições daquelas que nos rodeiam, ou seja, tudo aquilo que existe em torno de nós, que foge do nosso controle, dessas tragédias, dessas calamidades, por exemplo, né? Dessas situações da nossa vida em comunidade, que existem situações, que aliás é o que acontece com mais frequência, que fogem completamente ao nosso controle. Você não tem como evitar aquilo que simplesmente te afeta. Você pode se proteger daquilo, mas não tem como evitar. Mas ao mesmo tempo, além daquilo que nos rodeia, há também aquilo que brota do fundo de nós mesmos. Que aí são as nossas causas, né? As causas pessoais, as nossas causas individuais. Mas mesmo assim a gente relaciona tudo ao nosso corpo. Mas depois, quando nós desencarnamos, nós passamos a pensar de uma maneira diferente. Educar o espírito, que é a proposta da doutrina espírita, é fazer com que ele se veja realmente como espírito que é. E não como ele se veja como um ser material, preso e limitado ao mundo material. Mas ele passa a se ver como um ser espiritual, vivendo temporariamente no mundo material. E quando a gente fala viver temporariamente no mundo material e ter essa convicção, a gente consegue compreender que o processo de nascimento, o processo de morte, os flagelos que nos atingem, são experiências que dizem respeito apenas à matéria, mas o espírito segue ali intacto na sua evolução e sendo impulsionado para novas experiências.
E ele continua falando nesse mesmo sentido aqui, Herculano Pires. Apegado ao corpo, limitados pelas percepções físicas, avaliamos a dor pela medida do tempo. Entretanto, os espíritos nos lembram nessa mesma questão. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Jesus nos ensinou, por isso, o desapego, advertindo: quem se apega à sua vida, perdê-la-á. Maria Dolores se comunica em poesia para nos tocar ao mesmo tempo o sentimento e a razão. É a mesma técnica usada por Jesus nas parábolas e na poesia do Sermão do Monte. A didática moderna confirma a eficiência desse método que nos relaciona com as coisas naturais, que se serve do estímulo do ambiente, das lições das coisas concretas, para levar à compreensão do sentido da vida. A dor, ensinou Leon Denis, discípulo e sucessor de Kardec, é uma lei de equilíbrio e educação. A gente vai lembrar aqui, né, que Leon Denis escreveu, né, o problema do ser, do destino e da dor. E aí quando a gente começa a analisar, né, apenas analisando o próprio título do livro, o problema do ser, do destino e da dor. Quem é o ser? Qual é seu destino e como ele vai percorrer esse estímulo? E qual o papel da dor como sendo um estímulo para que ele possa alcançar esse objetivo? Então Leon Denis trabalhou nesse livro, trazendo para nós ali diversas reflexões em torno desse tema, para entender que o sofrimento do mundo não é um sofrimento gratuito e não é também um castigo do homem. Mas são formas, né, que vão surgindo desses estímulos de estimular o indivíduo, de impulsionar o indivíduo nesse seu trabalho de progresso. E a gente lembra que foi tratado da dor como sendo um estímulo de progresso, exatamente porque o indivíduo ainda não tem capacidade, nós não temos capacidade de optarmos pela evolução, tendo como principal combustível o amor. Para isso, então, nós somos estimulados e impulsionados através dessas experiências dolorosas. E essa dor, então, é a dor da alma, é a dor física, é a dor aqui a nossa dor psíquica, né? Quando nós vemos as tragédias acontecendo à nossa volta. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, qual é a visão que foi, então, abarcada nesse período de pandemia, vista, então, por duas perspectivas. Como nós, aqui no mundo físico, vimos essas tragédias todas acontecendo e de que modo que essas mesmas tragédias foram vistas do plano espiritual. Da nossa parte, nós percebemos, né, quantas doenças, né, como a saúde mental da humanidade foi afetada nesse período de pandemia, em que as pessoas ficaram, então, confinadas, vendo ali pessoas desencarnando, pessoas morrendo, estatísticas sendo apresentadas e gráficos sendo apresentados o tempo todo, que hoje morreram tantos, ontem morreram tantos, a projeção para amanhã morrerão tantos, né? Em países diversos, aí mostraram então cemitérios, aqueles corpos, né, sendo ali acumulados, e tudo isso foi mostrado para nós. Gerou, sem dúvida nenhuma, um grande abalo emocional na humanidade. Porque a nossa visão foi essa. Porque nós olhamos apenas aquilo que ficou. Mas no plano espiritual, foram vistos então os espíritos sendo levados, sendo libertos do mundo físico. Enquanto nós olhamos aquilo que sobrou dos indivíduos, no plano espiritual os próprios indivíduos foram se aproximando desse novo ambiente. Por isso então nós olhamos de um lado e os espíritos olham do outro. O que a doutrina nos proporciona através dessa educação do espírito é fazer com que nós entendamos realmente que o mundo físico é um mundo material, é um mundo temporário, mas que o definitivo é um mundo físico, é um mundo espiritual. A nossa condição espiritual é definitiva. E que por mais que nós vivamos essas experiências no mundo físico, nós continuamos sendo quem somos.
Tem uma questão no Livro dos Espíritos, em que os espíritos respondem, né, que a morte, né, o corpo físico, depois que o indivíduo morre, é como se fosse aquela roupa velha que ele troca. E eu sempre lembro, né, que algumas questões do Livro dos Espíritos, elas são respondidas a partir de uma visão altamente sábia por parte dos espíritos. Então, essa simplicidade da resposta, quando eles dizem assim, o corpo que fica nada mais é do que uma roupa velha que troca. Exatamente porque o espírito, estando liberto, ele se vê exatamente ali, muito distante daquela roupa que foi jogada fora, que fez parte daquele momento da sua vida. Mas para nós que estamos aqui, nós vamos olhar essa roupa velha como sendo a única roupa que nós temos. Por isso, então, não nos apegamos tanto a ela. Alguém se lembra, por exemplo, de alguma roupa que tinha quando era criança, a roupa preferida? Uma camiseta, uma calça, um shorts, um vestido, um sapato, qualquer coisa assim? Quando nós éramos crianças, quando nós ganhamos esse presente, né, naquele momento tão especial, num aniversário, num Natal, num presente de um amigo, que seja lá quem for, e que nós adotávamos como sendo a nossa roupa favorita, hoje, passados 40, 50 anos, qual é a importância daquela roupa para nós nesse momento? Aquele tênis, por exemplo, né, que nós meninos tínhamos quando era criança, que a gente adorava, que ia para a escola, que exibia para todo mundo. Alguém se lembra da marca daquele tênis? Alguém se lembra da cor daquele tênis? Quanto tempo ele durou? Simplesmente ignoramos, porque isso faz parte do nosso passado nesse mundo físico. Quando nós começarmos a perceber, valorizar o corpo como instrumento de ação aqui no mundo físico, mas que depois que nós nos libertarmos e depois de várias encarnações para frente, a gente nem vai lembrar de como era esse nosso corpo. O que a gente vai lembrar, daquilo que é mais marcante, foram de quais experiências nós vivenciamos, que é exatamente aquilo que está registrado na nossa memória. Nós vamos nos lembrar daquele momento que nós vivemos na nossa história, né, uma festa, um passeio, uma viagem, um momento importante, muito mais do que os detalhes do ambiente onde a gente se encontrava ou como a gente estava vestido. Então o que marca para nós realmente são ali os elementos emotivos, né, que ficam gravados no nosso psiquismo. E não aqueles detalhes exteriores que muitas vezes não tinham qualquer valor. Nós dávamos o valor porque aquilo era a única coisa que nós tínhamos, prestávamos atenção. Então daí então que é essa ideia do corpo que os espíritos colocam. Eles trazem esse pensamento elevado, trazem o pensamento elevado porque é a realidade. Mas a distância que nós estamos ainda de alcançar esse pensamento elevado vai depender exatamente da profundidade da educação espiritual que nós recebemos e que nós desenvolvermos. Depois coloca para nós aqui, para finalizar, Herculano Pires, ele diz assim: a sabedoria popular nos diz que o que arde cura, o que aperta segura. As pessoas inquietas perguntam: por que há de ser assim? Por que Deus não nos criou perfeitos e bons? Mas Rousseau já ensinava que tudo sai perfeito das mãos do Criador. A perfeição inclui também o livre-arbítrio, pois só através dele chegamos à consciência plena. A dor de um minuto nos desperta para a felicidade sem limites, como a ventania de um instante limpa a atmosfera por muitos dias. Então o que ele traz para nós de instrução aqui é exatamente observarmos, né, que a dor é estímulo, que aquilo que transforma o mundo físico também nos impulsiona espiritualmente, que esses flagelos coletivos que acontecem são mecanismos de despertamento da própria sociedade. Porque a gente lembra, quando o indivíduo desencarna, nós pouco valorizamos a vida que ele levou, que nós nem conhecemos.
Mas quando acontece uma tragédia coletiva, isso causa um impacto em toda a humanidade. Isso mostra que, muitas vezes, nós não precisamos aprender sofrendo a dor. Basta que nós compreendamos o efeito da dor, afetando aqueles que passam por ela por alguma necessidade. Essa é a grande questão, né? E até nisso, né, soldado, de pensarmos assim, né, por que Deus não criou todo mundo perfeito? Exatamente porque nós não temos essa visão do entendimento, né, do sentido da nossa própria existência. E do porquê precisamos evoluir através desses mecanismos. Mas a questão é, enquanto nós não conseguimos ainda compreender do porquê das coisas serem assim, basta que nós vivamos entendendo que, já que é assim, tentemos, né, viver da melhor forma possível. Trabalhemos para viver da melhor forma possível. Não apenas tentemos, né? Porque a ideia da tentativa é, eu vou tentar para ver o que dá. Na verdade é, eu vou viver efetivamente para tirar o melhor proveito daquilo que ela pode me oferecer. E aí a gente vai encontrar não apenas nas tragédias, na própria vida que a gente leva. Entendendo ali as dificuldades, entendendo ali os nossos sofrimentos, entendendo as experiências como um todo. Porque depois que nós desencarnamos, nós olhamos para trás e começamos então a colher os resultados, né, os frutos daquilo que nós semeamos durante esse trabalho que foi feito. Por isso então, nesse texto, finalizando aqui o nosso encontro de hoje, o texto então eram as provações. E nesse tema, as provações, então, a gente acompanhou aqui com Maria Dolores, ela colocando para nós, né, toda a importância, quando ela, nessa estrofe número 4, ela diz assim algo bem bacana. Corre a fonte da penha ao chão da terra, depois ganhando vale, faz da terra verdejante celeiro em garbos de jardim. Pelo bem que constrói, de segundo a segundo, muitas vezes recolhe os detritos do mundo, mas beija lodo e pedra e canta mesmo assim. Então, ou seja, ela fala da fonte que sai ali daquela nascente, corre pelo chão da serra, ganha o vale, né, umedecendo, irrigando toda aquele espaço, criando ali aqueles belos jardins. Vai construindo conforme vai passando, recolhe muitas vezes, né, arrasta aquela sujeira que se encontra no meio do caminho, passando por lodo, passando por pedra, e mesmo assim esse córrego corre feliz, cumprindo o seu papel, seguindo ali o seu destino. Então a mesma coisa é o caso do espírito. Nós então chegamos no mundo espiritual, passamos por todas as experiências, e o nosso trabalho principal é aproveitemos as oportunidades, compreendamos que essas dificuldades são temporárias e que depois de nós retornarmos ao plano espiritual, o nosso verdadeiro lar, nós seremos capazes de olhar para trás e perceber todo o proveito que foi tirado daquilo tudo. Então essa é a visão que nós temos que ter da nossa própria vida. É difícil, sim, porque o nosso psiquismo não está ainda devidamente estruturado para poder suportar essas experiências. Mas isso vem para nós como algo instintivo, né? O nosso instinto de sobrevivência faz com que nós tentemos, tanto quanto possível, fugir dessas dificuldades. E quando as dificuldades chegam, nós somos abalados porque nós queremos fugir e nem sempre conseguimos. Então é aquela luta interna. Eu quero sair, eu quero evitar tudo isso e não consigo. E isso é o nosso instinto falando. Mas aí a nossa razão vem pensando, mas espera aí. Essa dificuldade, sim, ela me traz constrangimentos, me traz ali uma certa dor. Mas eu sei que isso é temporário e que eu devo continuar lutando, trabalhando para superá-la. Então é parte da educação do espírito. E nós estamos, pouco a pouco, avançando nesse processo de despertamento, mas principalmente de amadurecimento. Então, meus amigos, é isso. Esse é o nosso tema de hoje. Lemos aqui então o item número 18. Nosso próximo tema será os médiuns e o mundo. Também aqui um tema bem valioso, bem interessante para todos nós, né? Então, nesse tema das provações,
a gente vai lembrando assim que todas as gerações viveram suas provas, as suas provações coletivas, né? Todas elas sem exceção. Hoje nós estamos vivendo a nossa, mas a pergunta é, né, o que cada geração, além do despertar no plano espiritual depois da desencarnação, o que cada geração foi capaz de aproveitar no momento em que essas provações aconteciam? Porque se nós não aproveitarmos agora, nós despertaremos depois. Mas esse depois vai fazer com que a gente olhe para trás e percebamos, né, poxa vida, eu poderia ter feito diferente para aproveitar melhor aquilo que eu vivi. Então nós temos essa oportunidade de olhar para todas essas dificuldades hoje. Cada tragédia que nós olhemos, lembremos que elas são experiências temporárias, são experiências momentâneas diante da imortalidade do espírito. E nos eduquemos para olhar isso com serenidade, com equilíbrio e também com fé, sabendo que tudo aquilo que sai das mãos de Deus sai perfeito como Ele próprio